Balança a mão para Jesus te ver. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ministrar para os irmãos hoje, como o pastor disse, eu sou o pastor André Araújo. É um privilégio muito grande estar aqui ministrando para os irmãos. E eu sou pastor aqui da Rede Jovens. Se você está nos visitando, seja muito bem-vindo. E eu quero ministrar para você 7 coisas boas que talvez você não sabia. 7 coisas boas que talvez você não sabia. São 7 coisas que são verdades da palavra e do evangelho de Deus. Você sabe, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos no evangelho de Deus. E se está na Bíblia é a verdade para nós, diga amém. Deixa eu te falar uma coisa aqui para você me ajudar. Cada vez que eu pergunto amém, você responde? A rede de adultos também. Cada vez que eu pergunto amém, você responde? Amém. E aí você ajuda o pregador. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vou compartilhar com os irmãos 7 coisas boas que talvez você não saiba. Aleluia. Essas são boas notícias que Deus tem para falar para cada um de nós. Você sabe, irmãos, eu vou compartilhar essa palavra hoje. E durante essa semana, você, líder de célula, vai compartilhar lá na sua célula com ousadia. E nós vamos inundar essa cidade, os nossos bairros, as nossas células, com as boas notícias do evangelho. Diga amém. Então, durante essa semana, você deve mobilizar os irmãos para levar visitantes para pregar o evangelho das boas novas. Aleluia. Se você quiser, pode acompanhar aí na sua apostila comigo. Na sua revista. Você sabe, uma notícia pode mudar a sua vida. Uma notícia pode mudar o seu humor. Uma notícia pode mudar talvez a sua semana ou seu mês. Mas a questão é, a todo momento nós recebemos notícias ou aguardamos notícias. E sabe, não tem nada melhor do que uma boa notícia. E eu vou compartilhar com você a verdade de 7 boas notícias. Conta-se a história de um fazendeiro muito pobre, que viveu muitos anos debaixo de pobreza. Mas sabe, descobriram que na terra dele, no território ali, na terra que ele era dono, havia petróleo. Descobriram que naquela terra havia petróleo. E toda aquela equipe, sismográfica, se eu estiver errado alguém me corrija, é isso mesmo. A palavra é difícil. Eles foram lá e fizeram todas ali as medições, furaram e descobriram que lá havia petróleo. Sabe de uma coisa? Aquele homem, de uma hora para outra, apenas com uma notícia, ele se tornou riquíssimo. Quem queria uma notícia dessa? Sabe, com uma notícia ele se tornou riquíssimo. Aquele dia ele acordou pobre e foi dormir rico. Oh, Jesus. Dorme hoje e acorde amanhã com expectativas, porque Deus é poderoso, amém? Então, uma notícia de algo que ele não sabia foi dada e aquilo mudou a vida dele. Aquilo mudou a vida dele. A partir daquele dia ele viveria diferente. Aquele homem viveu por muitos anos na pobreza porque não sabia que para ele estava disponível uma enorme riqueza. Quem está comigo, diga amém. Estava com ele uma enorme riqueza, mas ele não sabia. Eu venho aqui falar para você hoje, não que tem petróleo lá na sua casa, não sei, mas que Deus tem inúmeras riquezas para liberar sobre a sua vida. Que o Senhor tem inúmeras riquezas para liberar sobre a sua vida. 1 Coríntios 1:5 diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Você sabe, todos nós queremos prosperar naturalmente. Mas sabe, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Você sabe qual que é a verdadeira riqueza? É a riqueza atribuída pelo Senhor. Tem muita gente por aí que é bem de condições financeiras. Pode ir passando, você vai ver isso.
Tem muita gente que é bom de condições financeiras e tem dinheiro para comprar a melhor cama do mundo, mas não tem sono para dormir nela. Que pode ir nos lugares, nos melhores lugares, comer as melhores comidas, mas não tem apetite, não tem gosto, não tem sabor pela vida. A vontade de Deus é que você prospere, mas prospere para desfrutar daquilo que Ele colocar na sua mão. Essa é uma boa notícia para você hoje. Pastor, mas parece que a minha fé não funciona. Porque as coisas não dão certo para mim. Você sabe, essa é a crise de todo crente. Essa é a crise de todo crente. Sabe, talvez porque você não saiba algumas coisas que eu quero contar para você hoje. Mas se você entender as notícias que eu vou te contar, isso pode mudar cada área da sua vida. Por quê? Por quê, pastor? Porque essas notícias são baseadas na palavra de Deus. E é a palavra de Deus que tem poder para transformar a realidade das nossas vidas. É a palavra de Deus que tem poder para transformar a sua vida, para transformar suas realidades e também a minha vida. Então, a primeira boa notícia que eu quero contar para você é o seguinte: não importa quem você é amado por Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí, fala para ela com autoridade, como diria meu amado pastor, com propriedade. Fala o que, né? Você esqueceu. Fala assim: não importa quem você é muito amado por Deus. Essa é a primeira boa notícia para você. Olha só, olha aqui para mim. Deus não é aquele que veio amar aqueles que são amáveis. Ele escolheu nos amar independente de nós mesmos. Você sabe, isso é libertador. Saia daqui hoje crendo nisso de uma vez por todas. Deus olhou para você e na sua soberania Ele escolheu amar você. Ah, mas eu sou tão assim, mas eu sou tão assado. Deus olhou para você e na sua soberania Ele escolheu amar você. Ele escolheu. Sabe, uma pesquisa da faculdade Harvard, não sei se eu falei certo, falei? Obrigado, pastor. Felipe aqui morou muito tempo lá. Mais ou menos, ok. Então, olha só. Eles fizeram uma pesquisa com muitas pessoas durante vários anos. E eles chegaram a uma conclusão de que pessoas que têm alguém para amar são pessoas mais saudáveis emocionalmente e fisicamente. Você tem alguém para amar? Deixa eu ver você. Glória a Deus. Você está mais perto de ser mais saudável, segundo a pesquisa aí da faculdade. E eles estão no caminho. Mas a palavra de Deus nos revela algo ainda mais poderoso. Ainda mais poderoso. Sabe o que é? Mais poderoso do que ter alguém para amar é saber que você é amado por alguém incondicionalmente. É saber que você é amado pelo Senhor incondicionalmente. Quem aqui já esteve apaixonado? Os casados todos levantem a mão em nome de Jesus para o seu bem. Eu sou tremendamente apaixonado. Estou falando com você mesmo, meu amor. Glória a Deus. Você sabe, imagina então, se você é casado, nem precisa imaginar muito, é a sua história, em nome de Jesus. Que você encontrou, moça, o homem dos sonhos. Só quem está ancorada em Jesus aí, diga amém. E você, varão, encontrou a mulher dos sonhos. Eita glória. Psss, calma, se contenham. Você encontrou o homem e a mulher dos sonhos, né? Cada um aí com seu casal. Você encontrou a pessoa dos sonhos, né? As irmãs aí, um discipulador que veio de São Paulo, empresário. Se você já tem corte, veio de São Paulo e falou assim: não, eu não conheço ninguém aqui, será que tem como você me mostrar a cidade? Claro, claro. Imagina que com pouco tempo ali essa corte se desenvolveu, alguém já resolvido, alguém bem financeiramente para facilitar as coisas.
homem de Deus, cheio do Espírito, fala amém agora também, que é mais importante. E ali foram faladas, ali o amor surgiu, e vocês fizeram declarações, mas não é uma história aqui de Hollywood que vai acabar em tragédia. Então deu tudo certo, graças a Deus, e vocês se casaram e hoje vocês estão muito bem. Tem gente aí que não teve coragem de falar, mas por dentro está falando amém, Senhor. Pode falar, não tem problema. Sabe esse sentimento de que você é amado? Eu me lembro quando eu estava na corte com a minha esposa. Hoje eu sou muito mais apaixonado por ela do que naquela época. Mas sabe de uma coisa? Sempre uma oportunidade. Sabe de uma coisa? Eu me lembro que teve um dia que a gente passou a noite conversando no telefone. Haja assunto, pastor Hugonato. Dava uns cochiladinhos de vez em quando, mas logo acordava. Sabe aquele sentimento de que tem alguém pensando em você? Você fala com ele assim: oi. E a pessoa fala assim: eu estava pensando em você. Você se sente tão amado, não sente? Sente tão amado. Sabe de uma coisa? Eu quero falar para você que mais do que um relacionamento entre um homem e uma mulher, tem alguém que está pensando em você o tempo inteiro. Tem alguém que o tempo inteiro está pensando em você. E esse alguém, ele é perdido de amor por você. Ele é perdido de amor por você. Ele é completamente apaixonado. Isso é mais do que uma mera história romântica entre um homem e uma mulher, mas é uma história de amor entre o Deus Todo-Poderoso e a sua criação. Uau! João 3,16 é um versículo muito conhecido. A Bíblia diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Deus deu? Porque Ele amou você. Eu poderia falar esse versículo da seguinte maneira: porque Deus te amou de tal maneira que Ele entregou Jesus para morrer por você. Porque Ele te amou de tal maneira. Você sabe, o amor humano, ele é falho. Às vezes nós nos convertemos e viemos com a mentalidade errada, com esse amor hollywoodiano, né? O bom goiano, né? Com esse amor hollywoodiano, mas o amor de Deus vai muito além do que telas de cinema. O amor de Deus vai muito além do que aquilo que você pode oferecer para Ele. O amor de Deus é incondicional. Se você está aqui me ouvindo hoje, você nunca tinha ouvido isso. Essa verdade, essa boa notícia pode transformar a sua vida como transformou a minha um dia. Pastor, mas você não me conhece, nem preciso. Porque Ele conhece você, e um dia Ele olhou para você e escolheu te amar. Eu gosto muito de falar isso porque foi revelador para mim. Deus escolheu amar você. Não por nenhuma preferência, não porque você fez algo de bom. Ele só olhou e escolheu: eu amo você. Não tem condições. Por isso, quando você tem uma experiência com o amor de Deus, você fala: nossa, mas não tem condições. Como diria meu pai, não tem cabimento. Não tem condições, não tem mesmo, não tem condições. É incondicionalmente. O amor dele por você é incondicional. Romanos 5, 7 e 8. A Bíblia diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É sem cabimento. Pode até ser que um marido, por amor à sua esposa, decida morrer por ela, numa situação ali complicada, que Deus nos livre, mas numa situação ali complicada, num assalto, qualquer coisa assim. Tem um filme que nós passamos às vezes nos encontros, né, do trem, que o pai sacrifica ali o filho. Enfim, pode ser que até pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus, Ele escolheu morrer pelo mal.
por nós ainda pecadores, por nós ainda sem a justiça de Cristo em nós, Ele escolheu amar você e escolheu morrer por você. Ninguém tem maior prova de amor que essa. Ninguém tem maior prova de amor que essa. Alguém que dá a própria vida por amor do outro. É o que está lá em João 15:13. Pastor, mas se Deus me ama, por que eu sofro? Se Deus me ama, por que eu sofro, pastor? João 16:33. Porque no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Ele fala para você: eu venci o mundo por você. Essa é a primeira boa notícia. Hoje a mão do Senhor está estendida para você, irmão. Hoje a mão do Senhor está estendida para você, como alguém que quer abençoá-lo. Quem está comigo aí, diga amém. Segunda boa notícia: não importa o que você tenha feito, há perdão disponível para você. Alguém que conhece aquele esporte, rugby? Deixa eu ver você, levanta a mão. Depois você vai ficar curioso e vai olhar lá no Google. Ele é um esporte que está entre o futebol que nós conhecemos e o futebol americano. Sabe como que ele surgiu? Com um cara ruim de bola. Se você conhece, tem um ruim de bola aí do seu lado, cutuca ele. Aqui não tem ninguém que joga rugby não, que é todo mundo bom de bola. Psss, olha aqui. Era um cara troncudo, alto, zagueirão. Normalmente esses são os zagueiros. E aí ele era muito ruim, ele errava o tempo inteiro. Uma hora ele ficou nervoso, pegou a bola e saiu correndo pegou a bola com a mão e saiu correndo rumo ao gol do adversário. E os outros foram tentando segurar ele, agarrando, e ele foi fazendo assim. É um esporte de muito contato físico. É como o futebol americano sem as proteções. A mulher não vai gostar muito de ver não. E aí ele saiu pro outro lado e chegou lá no gol e jogou a bola lá dentro. Falou: pronto, gol. Surgiu o rugby. Mas você sabe, é um esporte muito sujo, porque tem muito contato físico, eles caem no chão, né? Muitas vezes ali acontece dos campos terem lama e eles se machucam. E sabe, você já teve muito sujo? Você já esteve muito sujo? E aí quando você vai tomar banho, você nem quer sair do chuveiro? Já? E aí a esposa fala assim: amor! Aí você responde lá de dentro assim, você está lá no chuveiro assim. Você responde: parece que está lavando até a alma. Se você não teve assim, essa experiência é boa. De se lavar depois de estar muito sujo. Você sabe, o shampoo, o sabonete, a bucha, ele lava o corpo. Mas o sangue de Jesus te lava e te purifica de todo pecado. Te lava e te purifica de todo pecado. E o pecado, ele é muito mais sujo do que qualquer lama ou qualquer graxa para os irmãos que trabalham aqui na região. Para os empresários. Tem um aqui. Ele é muito mais sujo que qualquer sujeira humana. É o pecado. Mas o sangue de Jesus nos lava. O sangue de Jesus nos lava. Isaías 1:11. Perdão, primeiro 1 João 1:7, por favor. Diz assim: e o sangue de Jesus, mais no final do versículo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora sim, Isaías 1:18, por favor. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ainda que o seu pecado seja preto. Já viu quando alguém fala assim: nossa, rapaz,
Falar de dinheiro, é uma grana preta, é porque é muito. Ainda que seu pecado seja um pecado preto. Sabe de uma coisa? O sangue de Jesus é poderoso para te lavar e te purificar de todo o pecado e tirar toda a condenação da sua vida. Uau! Isso é tão poderoso. Você viveu uma vida sem condenação, sem peso, sem acusação. Essa é uma notícia maravilhosa. Quem concorda que essa é uma notícia maravilhosa aí, diga amém. Amém. Só os vencedores agora, diga amém. Oh glória. Quando você fala amém, seu espírito entra em ebulição. É uma boa prática. Talvez você já tenha ouvido essa história. Olha aqui para mim, por favor. Conta-se uma história de que havia um juiz muito íntegro, e pela sua integridade ele foi se tornando famoso, e ele era chamado sempre, presta atenção, para julgar os casos mais importantes do país. E ele tinha um filho, adolescente. Como ele era alguém muito íntegro e procurava tratar o seu filho com muita disciplina, um dia esse adolescente revoltado fugiu de casa. E esse pai ficou desesperado, procurou ele por muitos anos, mas nunca encontrou. Até que ele já havia perdido as esperanças. Um dia ele foi chamado para julgar um homem que havia cometido um crime muito cruel, havia sido pego em flagrante. Não havia dúvidas de que ele era culpado. E quando aquele réu entrou no tribunal, para surpresa daquele pai, aquele assassino era o seu filho que havia sumido há mais de 10 anos. O coração daquele pai estremeceu. Mas diante da sua integridade, ele fez ali todo o julgamento. E no final daquele julgamento, ele precisou bater o martelo e dizer: culpado. Mas naquele momento, por isso que, vou explicar isso depois. Naquele momento, ele falou culpado. E os policiais já foram ali para pegar aquele rapaz, porque era então uma pena de morte. Foi pegar aquele rapaz, mas quando foi pegar aquele rapaz, ele pediu para eles esperarem e falou o seguinte: ele é culpado, mas esse também é o meu filho, que estava perdido há mais de 10 anos. Então sabe de uma coisa? Ele é culpado, mas eu vou sofrer a condenação da morte no lugar dele. Aquele juiz era íntegro. Então ele tirou ali a sua roupa, se eu não me engano, a outorga, é isso mesmo? E ele foi para ser penalizado no lugar daquele filho. Você se lembra de alguma coisa? Para quem gosta aí de música, é como diz aquela canção, porque a Bíblia também diz, né? Então, o Senhor Jesus um dia abriu mão da sua glória, taranana, e semelhante a um homem, servo tornou. Então ele tirou a sua roupa de glória. Vou entregar para o anjo aqui. Ele tirou a sua roupa de glória e veio na terra como um homem para sofrer uma condenação, um juízo que não era dele, era meu e era seu. Mas a história não para aqui, sabe por quê? Um dia, eu era discipulador ainda, e eu estava ministrando uma aula no cursão, que você vai fazer esse semestre, e eu estava falando sobre o plano de redenção e contei esse exemplo, essa história. Então havia um senhor, poderia ser meu avô, estava dando aula para ele, e ele falou assim para mim, levantou a mão e falou assim: eu não concordo com essa história não. Ei Felipe, nessa hora rapaz, nessa hora é a hora que o professor gela. Ele falou: eu não concordo com essa história não.
Aí, para dar tempo de eu pensar, eu perguntei para ele: o senhor não concorda, não? E dentro de mim eu estava assim: Espírito Santo, fala comigo, Senhor. Aí eu falei: pensando bem, eu também não concordo, não. E a sala toda esperando o que o professor ia fazer, né? Aí Deus falou comigo: oh Jesus, obrigado, Senhor. Até hoje eu sou grato. Eu falei: eu também não concordo, não, mas sabe de uma coisa? Graças a Deus que nem eu nem o Senhor não somos Deus, senão estava todo mundo no inferno. Nós éramos aquele criminoso, pecador, e o juiz justo é o próprio Deus que se fez carne e morreu numa cruz por mim e por você. Quer notícia melhor que essa? A Bíblia diz que todos nós pecamos. Abre para mim, por favor, Hebreus 10:17. A Bíblia diz: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Deus não é como o homem que perdoa, mas às vezes se lembra. Ele jamais se lembrará dos pecados que foi apagado pelo sangue de Jesus, que foram apagados pelo sangue de Jesus. Como diz também Romanos 3:10, não há justo nenhum sequer. Isso mesmo. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Fica quieto, senão não sei onde você está. Está na RA? Romanos 3:10, volta, deixa eu ver. Vou ficar só aí. Não há nenhum justo sequer, não há nenhum bom. Todos nós precisamos do Senhor. Todos nós precisamos do Senhor. E a boa notícia é que as mãos do Senhor estão estendidas para nós. A boa notícia é que não importa o que você tenha feito, há perdão de Deus disponível para você. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uau! Não importa o que você fez, o que importa é o que Ele fez. E o que Ele fez te garante: você está perdoado. A única coisa que você precisa fazer hoje é aceitar esse perdão. A única coisa que você precisa fazer hoje é aceitar o perdão dele. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você ainda não está em Cristo Jesus, essa boa notícia: tem provisão de Deus para você. Tem provisão de Deus para você. Oh Jesus. Terceira boa notícia: não importa o que você fará no futuro, isso já foi levado em consideração. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: não importa o que você fará no futuro, isso já foi levado em consideração. O que isso significa, pastor? Imagine comigo que você é um empresário ou uma empresária. Amém? E você está com uma dívida altíssima. Misericórdia. Você está devendo aí você está devendo 1 milhão. Parece um caso perdido. 1 milhão, né? Dá para fazer uma pamonha, caldo, dá para fazer um monte de coisa. Você está devendo demais. Só que um parente seu, aquele tio rico, ele fica sabendo, e ele vai atrás do seu contador, Abel, e ele fala o seguinte: bate as contas aí, vê quanto que dá.
Você nem sabia, ele foi lá e pagou sua dívida. Tava bom, ficou ruim, agora está ficando bom de novo. Ele pagou sua dívida. Aí ele só mandou um SMS para você. SMS não, né? Um WhatsApp. Aí ele mandou para você e falou o seguinte: sua dívida tá paga. Só isso. Você não deve nada, nem para mim, nem para ninguém. Hã? Você ia ficar feliz? Essa é uma boa notícia? Aí imediatamente você ficou até trêmulo. Você liga para o seu contador, para ele contar, para ele te contar. Você liga para o seu contador e pergunta: é isso mesmo? Ele pagou? Ele falou: rapaz, pagou. Quanto? Somando aqui os cálculos, os juros, tudo deu 1 milhão. E aí você fica extasiado ali, demora um pouco a responder. Aí você está aí ainda? Tô. Tem mais dívida? Não. Vai acompanhando a história. Ele deixou aqui mais 100 mil de crédito. Porque se você tiver algum problema, vai suprir a sua necessidade. E tem mais, ele deixou um envelope e mandou te entregar. Ele falou que era para mim só te avisar que era um cartão preto. Era um Infinity. Essa notícia é boa? Escandalosamente, né? Essa notícia é boa demais. Deixa eu te falar uma coisa. Foi isso que Jesus fez com seus pecados. Sabe qual que é o problema de quem acha que o sacrifício de Jesus foi pequeno? Porque acha que devia pouco. Mas você nem imagina o quanto a sua dívida diante de Deus era alta. Mas está pago. Obrigado. Segunda chance. Está pago. Eita, eu amo essa igreja. Já está pago, irmãos. 1 João 2:1. Vou ler rapidamente pelo tempo, você vai me acompanhando aí. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, se fizer dívida de novo, pode ligar. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Pode entrar em contato que já está resolvido. Já tem crédito. Uau! A Bíblia conta a história de Oséias. Alguém já ouviu falar da história de Oséias? Oséias era um profeta, homem de Deus. E naquela época Deus usava coisas muito práticas da vida dos profetas, dos homens de Deus, para falar ao povo. E Deus mandou que Oséias tomasse por esposa uma prostituta chamada Gomer. Tomasse ela por esposa. Já seria muito, né? Muito difícil isso. E a Bíblia diz que ele obedeceu. Ele foi lá e tomou essa mulher como esposa e levou para dentro da sua casa, e com ela teve filhos. Mas a Bíblia também diz que com o passar do tempo, ela rejeitou a família e voltou para o prostíbulo. Voltou a prostituir-se. E a Bíblia diz que de novo Deus mandou que ele fosse lá e pegasse ela e levasse para casa. Quantas vezes, irmãos, nós encarretamos em erros atrás de erros e achamos que o Senhor desistiu de nós? Mas todas as vezes que você escorrega e peca, ou é tentada a voltar para uma vida antiga, assim como Oséias, Jesus te chama de volta. Oséias 11:4, versão NTLH se possível. Deixa eu ler na RA primeiro. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Coloca na NTLH, por favor. Versículo 4 ainda.
com laços de amor e de carinho. É o Senhor dizendo para você: eu os trouxe para perto de mim, e eu os segurei nos braços, como quem pega uma criança no colo. Está lá em Oséias. A história dessa prostituta é a minha e a sua história. Um dia nós estávamos perdidos no pecado, mas o Senhor nos alcançou. E se você ainda está perdido no pecado, eu quero dizer para você: há um Deus de amor, um Pai de amor, que está de braços abertos para você. É claro que não foi por causa disso, mas eu gosto de pensar dessa maneira, que um dos motivos pelos quais Jesus morreu com os braços abertos, é para que você soubesse que Ele sempre vai estar de braços abertos para você. Sempre. Não importa o que aconteça, não importa o que você fará no futuro, já tem provisão de Deus para você. Diga amém. Deixa eu correr pelo tempo. Os 2 primeiros são mais demorados mesmo. Sabe, é como um menino que fez um barquinho de papel e estava brincando na enxurrada, e o barquinho foi levado. Ele criou o barquinho, brincou com o barquinho se perdeu. Mas passando alguns dias, ele vê um outro garoto brincando com o barquinho. E ele olha para aquele garoto e diz: esse barquinho é meu. E ele falou: achado não é roubado. E ele falou assim: se você quiser, você vai ter que comprar. E ele foi lá na casa dele, juntou as moedinhas, pediu para o tio e para a mãe, juntou lá o valor e comprou o barquinho. Quando ele comprou o barquinho, ele pegou o barquinho, abraçou e falou assim: você é meu 2 vezes. Primeiro porque eu te criei, depois porque eu te comprei. É Jesus olhando para você e dizendo: você é meu 2 vezes. Você é meu 2 vezes. Uma porque eu te criei, outra porque o homem pecou, mas eu comprei você por alto preço. E eu digo mais para você nessa noite: agora você pode ser de Deus uma 3ª vez, porque Ele te criou, porque Ele te comprou, mas também porque você se entregou para Ele. Oh Deus, que poderoso. 4ª boa notícia: não importa a área da sua necessidade, foi feita uma provisão para isso também. Conta-se uma história de que um homem, ele estava viajando com alguns empresários de uma mesma empresa, e aconteceu que em determinado ponto da viagem, deu um problema nas passagens. Alguns foram na frente, outros tiveram que esperar, e ele foi promovido. Ele passou então da passagem da econômica para ultra mega blaster master, para a 1ª classe. Só que mesmo assim ele teve que esperar 4 horas pelo voo para poder embarcar. E aí, sabe de uma coisa? Ele já estava feliz. Você estaria feliz? Talvez você não sabe, mas eu nunca andei ainda. Mas na 1ª classe, tudo do bom e do melhor. O pastor Hugo sabe. 1ª classe é tudo do bom e do melhor. Comida à vontade, poltrona maior, espaçoso, tudo do bom e do melhor. Ele já estava feliz demais. Só que lá era muito frio, e ele estava com frio naquele aeroporto e com fome. E ele passou uns apuros lá. Quando ele entrou no voo, irmãos, quando ele embarcou, ele ficou sabendo que lá no aeroporto tinha uma sala VIP, com comida quentinha, caldinho dos ungidos, comida quentinha, feita na hora. Ai, ai. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem uma sala VIP para você. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Uau! Eu pergunto para você:
Se Deus não negou o seu próprio filho, o que Ele vai negar para você, meu irmão? Se Ele não negou pagar uma dívida de pecado, Ele vai negar pagar uma dívida do banco? Se Ele não negou descer do céu para estar com você, Ele não vai tirar você da solidão te dando um casamento abençoado? Se Ele não negou o seu próprio filho, o que Ele vai negar para você? O Senhor já nos deixou toda a provisão de cura, de prosperidade, de suprimento emocional. Por que eu estou falando isso para você? Porque há pessoas que correm atrás do dinheiro, que correm atrás das bênçãos, e nessa abandonam a maior riqueza, que é a riqueza espiritual. É como eu falei na aula do cursão ontem, você está fazendo o que há de mais importante, porque você está investindo tempo para ouvir e aprender a respeito da palavra de Deus, enquanto muitos outros estão investindo tempo só para ter dinheiro. Sabe de uma coisa? Olha só, o Senhor já deixou toda a provisão para você, diga amém. O que Ele vai negar para nós? Nada. Está tudo no pacote da salvação. Está tudo no pacote da salvação. Deixa eu seguir pelo tempo. Quinta boa notícia: não importa o que aconteça a partir de agora, todas as coisas cooperam para o seu bem. A equipe de louvor já pode subir aqui, que aí eu me apresso. Olha lá, aqui nessas 3 imagens nós podemos ver a história de José. Nessas 3 imagens, na primeira ele está vestido com um casaco de muitas cores, ao lado do seu pai Jacó. Na segunda imagem, ele está nu, sendo vendido como escravo no Egito. E na terceira ele está vestido com roupas reais ao lado de Faraó. Resumindo a história bem rápido, José era um dos filhos de Jacó. Pode olhar aqui para mim. José era um dos filhos de Jacó, o preferido. Mas um dia, por inveja, os seus irmãos o pegaram, o venderam como escravo, falaram para o seu pai que ele havia morrido. Parecia que tudo estava acabado, mas na terceira imagem, ele foi constituído o homem mais poderoso da terra depois de Faraó. Sabe por quê? Para quem entregou a sua vida para Jesus, olha para mim, até quando parece que está ruim, está bom. Sabe por quê? Quem está no controle é Jesus. Você está vendo só uma pequena porção da história, mas Deus está vendo por completo. Você pode dizer, só fazer uma brincadeira, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando ver a minha bênção, está ouvindo, né? Vai ser abençoado também, porque ele vai ficar cheio de fé, para perceber que quando você entrega a sua vida para Deus, está tudo resolvido, Ele é bom, Ele está no controle. Não tem casamento que não vai ser abençoado, não tem doença que não vai ter cura, não tem prosperidade que não vai vir, porque está tudo no pacote da salvação. Se você crê nisso aí, diga amém. Sexto ponto: não importa a sua fraqueza, a força divina disponível para você. Essa sexta história diz respeito a um casal que perdeu o seu filho de 2 anos de idade. Eu já passei por essa experiência aqui na rede. Um casal que um dia antes do bebê nascer, ele morreu. Foi o velório mais triste que eu já fiz e já fui na minha vida. Perfeito, lindo por sinal. Uma situação muito difícil, uma situação de muita fraqueza. Surpreendentemente, esse casal passou por isso, o Senhor os fortaleceu. Hoje eles já estão planejando um outro filho. Mas sabe de uma coisa? Um dia, nessa história, aí na sua revista conta a história de um pastor que estava num velório.
E o que dizer para um pai e uma mãe que perdeu um filho de 2 anos? E ele disse que o Espírito Santo falou com ele, e ele falou o seguinte: um dia Deus também entregou seu filho, e agora o filho de vocês está junto com o filho de Deus, e um dia vocês vão se encontrar com ele. Naquele momento, surpreendentemente, eles foram tomados do Espírito Santo de Deus, e uma alegria tomou conta do coração deles. Só Deus pode fazer essas coisas. Eu não posso deixar de falar. Olha só, o Espírito Santo veio para mudar coisas que podem ser mudadas, e para nos fortalecer, para suportar coisas que não poderão ser mudadas. A unção te fortalece na sua fraqueza. Os tristes são cheios de alegria. É como diz a Bíblia, me fugiu a referência: diga ao fraco, eu sou forte. Quando o Senhor entra na jogada, meu irmão, você pode dizer: eu sou forte. Eu posso dizer para você, um dos versículos que mais tem falado no meu coração esses dias, 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fica de pé aí no seu lugar, sem conversar, por favor. Joel 3:10. Abre para mim, por favor, Joel 3:10. Obrigado. Forjai espadas das vossas relhas, de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Talvez os irmãos não saibam, mas há 3 anos e meio atrás, eu e minha esposa passamos por uma coisa, talvez foi o maior teste da nossa vida, que foi quando a nossa filha nasceu. Minha esposa e a minha filha ficaram internadas, ela quase corria risco de morte, as duas. Eu já era obreiro aqui na igreja. Minha filha nasceu com 36 centímetros, 1,120 kg. Pra você ter uma ideia, eu nasci com 3,600. E você sabe, eu falo pra você, eu nunca me senti tão fraco. Mas eu nunca vi, mas depois dessa história, eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca vi o poder de Deus se aperfeiçoar na minha vida de tal maneira. Talvez você está olhando para mim aqui, você está passando por uma situação que você não vê esperança mais. Talvez é uma luta interna, talvez é uma situação na família, talvez é um problema financeiro, talvez é um problema no seu casamento. Mas se hoje você diante de Deus dizer: Senhor, eu sou fraco, derrama sua força sobre mim, eu entrego para o Senhor a minha vida, tudo isso pode ser mudado. Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas esse poder opera em nós quando você reconhece que você é fraco e precisa de Deus. Última boa notícia para encerrarmos: não importa se você foi desprezado ou rejeitado, você nunca será esquecido ou abandonado. Sabe por quê? Olha para mim. Porque Deus escolheu você. Ele apontou o dedo para você e te escolheu. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: não vai dar tempo de eu contar a história, mas é o seguinte: lá na cruz, quando Jesus gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Era o veredito de que Deus Pai havia abandonado ele para nunca abandonar você. Mateus 10:32 diz que aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai. Hebreus 13:5, preciso que você seja rápido,
De maneira alguma, oh meu Deus, olha para mim aqui, Deus está falando com você hoje. De maneira alguma te deixarei, eu nunca, jamais te abandonarei. Nós vamos encerrar com um apelo. E os irmãos vão vir e nós, quem precisar ir embora, está abençoado. Sabe de uma coisa? Eu quero orar por duas pessoas, dois tipos de pessoas hoje. Para você que entrou aqui precisando de uma boa notícia. E para você que percebeu que o nosso Deus tem notícia boa demais. E você precisa entregar a sua vida para Ele hoje. Coloca a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Toda a igreja vai orar comigo. Depois eu vou pedir para que, se você fez essa oração pela primeira vez hoje, você venha aqui na frente. O irmão que está do seu lado vai vir com você, para você não vir sozinho. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor é Deus e abriu mão da sua glória, se fez homem e morreu numa cruz para que eu fosse feito justiça de Deus. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, mora dentro de mim e faz de mim conforme a sua vontade. Diga amém. Tem alguém aqui que fez essa oração a primeira vez hoje? Deixa eu ver você, levanta sua mão. Ou talvez você veio para o culto, tem um aqui. Você estava afastado, mas hoje você está decidindo voltar para o Senhor. Deixa eu ver você. Eu vou orar agora por dois tipos de pessoas. Os discipuladores, os pastores vão me ajudar. A Bíblia diz em Apocalipse 20:15 que se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Mas a Bíblia diz em Romanos 10:9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Precisa acabar. Antes de você vir aqui para frente, uma irmã me procurou ontem. Fiquei muito tocado. Uma irmã que agora está na minha rede, dizendo que ela participou da nossa última vigília de jovens aqui. E ela disse que ela veio para a vigília dizendo para Deus: Senhor, se o Senhor não falar comigo nesse lugar, ela estava desviada, eu vou voltar para casa e eu vou dar fim na minha vida. Mas de alguma maneira sobrenatural, o amor de Deus o envolveu aqui. E agora ela está aqui fazendo cursão. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu sei o que Deus fez na minha vida. E eu sei o que Ele pode fazer na sua vida também. Se você entrou aqui precisando de uma boa notícia, ou se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você venha aqui na frente enquanto nós cantamos essa canção. E os pastores, os discipuladores vão orar por você. Não tenha vergonha de abrir o seu coração. Aqui é a igreja. Nós vamos cantar uma canção. Os demais irmãos que precisarem ir embora, nós estamos encerrados em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Venha orar conosco às 7 horas da manhã. Toma um caldo aqui antes de você ir embora. E se alguém quiser ajudar aqui na oração, pode vir também. Vamos adorar o Senhor.